agradeço a oportunidade de poder estar aqui colaborando, né, e participando aqui com a Abramac. O direito entrou na minha vida de uma forma muito interessante. Eu comecei com a minha paixão por tecnologia, né, ganhei um Atari quando tinha 8 anos e depois comecei com programação, com a computação, ali estudei Basic e COBOL com 12 anos de idade, montei uma BBS na minha casa com 2 linhas de telefone e ao redor dos meus 16 anos, eu já mexia muito com computador e aí eu achei que seria importante ter computador na escola, estudei no colégio de bairro, minha família é toda gaúcha, mas eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, porque meus pais eram da aviação, da Varig, eles eram base Rio, e aí a gente estudava num colégio de bairro no Jardim Guanabara. Meu pai tinha falecido quando eu tinha 6 anos, então minha mãe era de voo internacional. E aí, então, minha casa sempre foi uma casa de muitas coisas, muita tecnologia, era uma casa international, se eu puder falar dessa maneira. Aos 16, então, eu falei com o diretor da escola que eu achava que tinha que ter computador na escola. E aí ele disse assim, olha, não tem como botar computador. Aí eu disse, bem, acho que dava para botar computador na biblioteca. Aí ele disse, se você arrecadar, a gente coloca. Como era uma associação de pais, eu fiz um abaixo-assinado, arrecadei, fiz que nem uma vaquinha e eu consegui dinheiro para botar os computadores na biblioteca. Aí a professora de história, que era a dona Rosa, eu estava no primeiro ano do ensino médio, me perguntou, falou, PEC, por que você gosta tanto de computadores? E me chamaram de PEC porque eu tenho a minha irmã gêmea, que é a Daniele, eu sou a Patrícia, então a gente era as PECs, né? E essa coisa de chamar de sobrenome, né? Que é o nome de guerra e tá, porque sempre tinha mais de uma Patrícia na turma também, então era a PEC. Eu disse, professora, eu gosto do computador, porque o computador se escreve uma regra para ele, que é uma linha de código, ele lê a regra e segue a regra. Já o ser humano, a gente escreve uma regra para ele, ele não lê a regra, não segue a regra. Então, bem aquela coisa questionadora do jovem de 16 anos ali, né, e tudo. Então ela disse: Você já sabe o que você vai querer fazer, você devia prestar a faculdade das regras. E aí eu disse assim: Como é a faculdade das regras? E aí ela disse: É de direito? Aí eu falei: Interessante, como a minha família é uma família do Rio Grande do Sul, típica família de imigrantes, é a mistura de italiano, espanhol, alemão e húngaro. E é uma família que meu avô era alfaiate, minha mãe então fez secretariado, entrou na aviação, e eu é a minha primeira geração indo para a faculdade, sou a primeira geração que foi para a faculdade na minha família aqui no Brasil. Então, não tinha muita influência do que fazer na faculdade. Fiquei com aquilo na cabeça, bem, vou fazer a faculdade das regras, a faculdade de Direito, mais 2 anos eu tinha que prestar o vestibular, então, eu prestei, isso foi em 1993, e entro na Faculdade de Direito, do Lago São Francisco, na Universidade de São Paulo, inclusive, salvo engano, acho que foi a mesma que Francisco Madia fez, né? Ele também entrou lá no Lago São Francisco, exatamente. E aí, quando eu entro na faculdade, meu primeiro dia de aula, eu vou para a faculdade com um notebook, que na época já era portátil, o Texas Instrument, porque minha casa sempre foi de tecnologia. Tínhamos o primeiro micro-ondas, eu tive a primeira filmadora Super 8 do bairro, tá? A gente sempre tinha as coisas porque minha mãe trazia e porque a gente gostava de tecnologia, né? De mexer com as coisas. E aí, pronto. Já fui rotulada, né? A PEC advogada é a que gosta de tecnologia, na turma dali, nos estágios, tudo que eu fiz. Mas tinha uma coisa também que eu sempre achei muito interessante, sempre me aproximei desde a faculdade de Direito, que uma vez fizeram uma propaganda lá dentro da faculdade, botaram um cartaz, que ia ter uma coisa lá na ECA, e que era sobre, como se fosse uma apresentação das duplas de criação, dos comerciais, tá? E eu falei, o pessoal ia, às vezes o pessoal que entrava na faculdade de Direito ficava também indo ver coisas de comunicação, das outras faculdades. Vamos lá ver? Vamos. Aí eu vi o pessoal se apresentar, mostrar algumas coisas de comunicação. Como eu sempre gostei muito de escrever, né, eu tinha participado de concursos de poesia, de crônica, eu achava muito interessante essa coisa de você roteirizar uma história que tinha que ser contada em 30 segundos ou 1 minuto.
Porque eu assisti uma aula de direito na faculdade, a gente tinha que fazer dissertação, escrever textos, ler livro, as coisas eram imensas, a gente levava horas. Eu falava, gente, que incrível, como é que a pessoa consegue contar uma história inteira em 30 segundos? Aquilo sempre me fascinou. Então, essa parte da comunicação, de você conseguir fazer uma venda, de você conseguir contar uma história, de você conseguir, sabe, tocar, então, essa parte da linguagem, da palavra certa, da questão da comunicação me encantou. E aí eu tinha uma amiga que chamava Paula, e ela fazia FGV, ela fazia comunicação lá na Getúlio Vargas e fazia direito no Lago São Francisco. Imagina, né? As duas faculdades ela estava fazendo, que acho que ela não tinha conseguido se decidir. E aí também, por conta disso, de vez em quando a gente ia lá ver alguma coisa sobre isso. E às vezes quem está fazendo faculdade de direito, o direito ele vai muito na filosofia, o pessoal também precisa aprender oratória, tem essa coisa meio teatral, porque você tem coisa de tribunal e etc. Então, sempre tem aquelas coisas de misturar um pouco com as artes cênicas, que tem um pouco do teatro, da oratória, do estudo da palavra, da linguagem, né, da defesa do argumento. E aí isso me atraiu com as questões de comunicação. Então, eu também comecei a me aproximar de uma entidade, que era a Associação Brasileira de Anunciantes, da ABA, e eu gostava de ir nos eventos da ABA, porque tinha as questões dos anunciantes, assim, o que eles iam apresentar, as grandes questões. Então, imagina, eu estava na faculdade de Direito, eu comecei a me aproximar tanto do pessoal da tecnologia, porque eu tinha essa questão da tecnologia, então eu ia na Condex, na Fenasoft, eu participava dos eventos da Sucesso, então eu tinha toda uma vibe de DNA de TI. E comecei a frequentar a turma do marketing, de ir nos eventos de comunicação, ver as duplas de criação, tá? Roteiro, como escrever um roteiro, tá? As duplas de criação. Então, resumo, me senti uma desajustada, né? Então, eu estava assim, com três coisas que eu estava curtindo muito: direito, tecnologia e comunicação. Foi esse meu início, assim, esses meus estudos, e que depois, por eu gostar disso tudo, quando eu me formo em 98, em seguida, em 99, tem o bug do milênio, e todo mundo queria falar sobre isso. Logicamente, eu, por já estar mexendo muito com coisas de computação, eu gostei, né, de estudar mais sobre contratos de tecnologia, contrato de hospedagem, contrato de desenvolvimento de software. Eu tinha criado um site chamado Urbanoid para discutir sobre freeware, sobre software livre, sobre e-waste, né, sobre lixo eletrônico e assim por diante. Então, imagina, naquela época já tinha esse sistema. E era site mesmo, porque não tinha blog, quer dizer, você tinha que fazer site e assim por diante. Então, isso me deu a oportunidade de ser chamada para dar uma palestra num evento. E aí, nessa palestra, um jornalista da Gazeta Mercantil, acho que era a Gazeta Mercantil, fez uma entrevista e ele perguntou: vem cá, essa questão que você está falando de bug do milênio, dos contratos, tá? Como é que chama esse direito? Aí eu falei, direito digital, que é o direito da sociedade digital. E aí, então, em seguida, já era 99, e eu depois dessa palestra, uma pessoa me pergunta se tinha um livro para ler, e eu disse, olha, eu só leio, meus livros são todos estrangeiros, né? As referências, tá? Saí dali provocada, pensei, gente, cadê? A gente precisa de um livro em português com esse assunto. Aí eu escrevo, passei um ano escrevendo o livro, e aí surge o livro Direito Digital, que é o meu grande manual, que já está na 7ª edição, uma obra de 20 anos, né? Muito legal. Mas como eu tinha essa questão de falar de tecnologia, de entender, né? Ter o direito, andar com o pessoal da comunicação, me deu uma oportunidade muito grande de me envolver em projetos assim. Era a mesma época que estavam lançando as agências digitais, o pessoal estava começando a querer fazer campanha de internet, lançar loja digital na internet, era essa migração para o ambiente digital. Então, eu fui me aproximando das agências de publicidade, estava querendo entender o que que é isso, de mídia online, de fazer esses projetos. Então, foi assim que eu fui me estreitando com isso, e todo mundo queria saber. Se eu fiz um contrato com
um artista, eu posso depois usar a imagem dele na internet? Eu dizia, não, a gente tem que escrever lá no contrato isso daí, né, para poder usar a imagem também na internet. Ah, se como é que fica, de repente, se de repente... Ah, teve um caso muito curioso que eu sempre contei, o pessoal foi para Campos do Jordão. Aí eles tinham aquela coisa de fazer um hot site para votar na pessoa com a foto mais legal, essas promoções, sabe essas promoções para poder fazer, que sempre tinha essas coisas que são sazonais, né, do mercado. Só que não tinham avisado para a pessoa que a foto dela ia aparecer no hot site. Aí essa era uma empresa de higiene pessoal multinacional, e aí deu um problemão, porque acho que a pessoa não tinha contado em casa que ia estar em Campos do Jordão. Então, quando sai o resultado que ela ganhou, que ela foi a mais votada, como é que ela explica? Aí o presidente dessa empresa disse: não, agora essa tal da internet é muito perigosa, só vamos poder usar a imagem de alguém na internet se a pessoa assinar um termo de imagem, termo de cessão de imagem. Aí, como eu já estava mais participando da aba, eu dei uma palestra dizendo, gente, não pode fazer termo de sessão de imagem escrito no papel 4 páginas. Quem vai assinar isso na balada? Imagina, isso acaba com a campanha do marketing. O pessoal do marketing ficou chocado. Eles disseram, gente, essa mulher é maravilhosa, porque o meu jurídico está querendo que eu faça esse documento de 4 páginas. Quem é que vai assinar esse negócio? Assim, né? Impossível, ninguém quer participar da nossa ação de comunicação. Eu disse, olha, tem que ser escrito, prévio, e tem que estar claro que vai usar a imagem da internet. Vamos fazer um bottom. Pega o bottom, escreve, aceito participar da campanha da marca tal. Cola o bottom na roupa, tira foto. Pronto, eu falei isso na palestra da ABA, o povo morreu, eles falaram, não acredito, é sério, eu falei, documento escrito prévio e está dentro da própria foto, qualquer coisa. Então, foi essa quebra de paradigma, de juntar uma visão que é do direito, que é da comunicação, e dentro da tecnologia, que foi fazendo a minha carreira. Eu acredito que foi por conta do marketing que eu casei, que trouxe o amor da minha vida, né? Em primeiro lugar, porque eu escrevi um artigo falando quem está reinventando a comunicação, que eu publiquei no jornal Meio Mensagem. E aí, na época, esse rapaz que trabalhava com estratégia numa empresa leu esse artigo e disse: Nossa, essa mulher escreveu uma coisa tão interessante, né? Aí ele resolveu caçar o meu e-mail, porque na época a gente não assinava os artigos com e-mail nem nada, né? Ele disse: vou achar o e-mail dela, tá? Aí ele me mandou o e-mail, nos conhecemos, e aí, em 8 meses, a gente casou e estamos mais de 20 anos casados. Então, olha que interessante, né? E uma coisa que me achei muito interessante, que ele era assim, diretor de estratégia. Aí eu pensava, né? Você tem que pensar em estratégia de comunicação, de marketing. Ele trabalhava com branding também, né? De marcas. Então, todos esses pilares. E eu já com uma visão do direito e estava com comunicação, ele me influenciou a abrir o meu próprio escritório. Até então, eu não tinha o meu próprio escritório, né? E ele me ajudou a construir a marca PEC, a marca Patrícia PEC, né? Então, eu posso dizer que o marketing tanto trouxe o amor da minha vida, me ajudou a construir a minha marca, a marca Patrícia PEC, né? E que se tornou, acho que, um símbolo, uma referência de inovação no direito, uma referência também de empoderamento feminino, antes mesmo da gente falar disso, desde quando eu comecei, e é uma coisa que a gente lidera até hoje. Ele dizia foco, clareza de identidade, entregue uma coisa diferente. Quando ele conversou comigo a primeira vez, ele disse assim: por que você ainda não tem seu próprio escritório? Eu falei: ai, não sei, será que mesmo que eu tenho que ser advogado? Eu me sinto mais uma consultora. Advogado no Brasil tem uma imagem assim, às vezes, tão do processo, do contencioso. E ele disse: seja uma opção diferente. Deixe claro a sua proposta e o cliente que quiser uma opção diferente vai vir até você. Eu acho que isso tudo são instrumentos do marketing, da comunicação, do saber se diferenciar, saber o que que é o seu ponto principal, né? Porque e você ter essa verdade muito clara, né?
E aí, dito e feito, né? E aí fomos fazendo todo. Ele me ajudou muito a fazer um trabalho de entender o quanto também era necessário explicar ainda o que era esse direito digital. Para mim sempre foi uma coisa clara, mas que o mercado não sabia comprar, né, nem entender. E acho que atualmente, se você pensar, né, o escritório que tem uma área de marketing e comunicação interna, outro dia mesmo, né, fui entrevistar umas pessoas, aí alguém disse assim, nossa, o escritório de advocacia tem marketing dentro? Falei, claro que tem, né? A gente tem que pensar comunicação, né? E não só o marketing para fora, o endomarketing, porque hoje você tem que reter talentos, tem que fidelizar, né? As pessoas têm que saber, a gente tem que construir cultura, né? Então, acho que tudo isso é o nosso, é o dia a dia do marketing. Tá? Eu acredito que uma coisa a gente nunca vai perder, né? A base de uma boa relação é a confiança. Então, eu acredito que seja o marketing, ele precisa estabelecer essas relações de confiança. Acho que reputação não tem preço. Então, construção de reputação e preservação de reputação são duas atividades assim essenciais. E eu acho que a questão de manter, da manutenção, de você cuidar muito bem assim da reputação, talvez seja uma das atividades mais relevantes que precisam ser trabalhadas, porque a gente está o tempo todo, a qualquer clique, sob ameaça de destruir uma reputação, sabe, de muitos anos, seja por um deslize de uma palavra mal colocada, que você vai virar tóxico imediatamente, seja por uma fake news, por alguma coisa que possa acontecer num ambiente digital que hoje tudo dissemina muito rápido. Então, logicamente, acredito também que o próprio consumidor, ele hoje tem desafios para conseguir discernir aquilo que seria, digamos, melhor para ele. Então, eu acho que essa diferenciação das marcas que atendem às melhores práticas, que atendem às regras, que são éticas, que têm transparência, que estão cumprindo com o regulatório, que atende proteção de dados pessoais, eu acho que você tem que trabalhar mais esse marketing, essa comunicação, para poder se diferenciar das outras, porque a gente tem que conseguir ensinar esse consumidor a fazer melhores escolhas e focar no jovem para isso. É o jovem que tem que ser ensinado para isso, para futuro, para saber trabalhar essas melhores escolhas. E escolher melhor os parceiros, porque pelo princípio da contaminação, né, que nem da água, se tudo pelo lead, se tudo pela base de dados, se você fizer algo que você não sabe de onde que vem, o que é puxadinho, você pode botar tudo a perder daquilo que você tinha construído. Então, acredito que é esse cuidado hoje. Então, no final das contas, um gestor de marketing, ele acaba sendo mais do que um gerador de oportunidade de negócios, ele acaba sendo um gestor de patrimônio, um gestor de reputação. Primeiro, eu queria de novo agradecer, né, a homenagem, fiquei muito feliz. Para mim, eu sempre gostei de participar, de colaborar com o mercado, não só na consultoria, mas nas palestras, nas aulas, nos livros publicados. Acredito que o papel da Abramark é fundamental, de reunir todo esse ecossistema, de disseminar informação, conhecimento, de fazer as provocações dos temas mais atuais, porque a gente tende na nossa rotina, ainda mais conforme a gente vai ganhando uma maturidade, uma experiência, de se acomodar. E o mundo muda muito rápido, ainda mais com a inovação tecnológica. E assim, eu acho que as entidades como a Abramark nos provocam a refletir e tomar uma atitude mais protagonista, né? Conduzir, não ser conduzido, acho que isso é fundamental, e mostrar o talento brasileiro, porque a gente tem muita coisa importante, boa, né? Eu sempre falo Export Brasil, né? Acho que isso é importante, e adotar, né, ter essa troca de melhores práticas e de experiências. Tá de parabéns.